Seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos falar dele, do Compass híbrido, a versão 4xA do Compass, que é a versão mais top de linha, com mais adicionais e também com um motor elétrico somado, que faz ele ter consumo inferior a um Uno. Pois é, vem comigo que eu vou te mostrar tudo em detalhes. Como um passe de mágica, mudei de roupa. Brincadeira, gente. Infelizmente a gente perdeu o começo desse vídeo que a gente gravou nesse dia que você estava assistindo a cabeça. Eu vou continuar aqui hoje e depois a gente volta para a gravação que a gente conseguiu recuperar lá do final. Bom, então falando um pouquinho aqui da parte da frente do carro, a gente já percebe algo bem diferente na Compass 4xA. Os detalhes em azul demonstram que é um Jeep com sangue híbrido, ou seja, tem dois motores aqui que somados somos 240 cavalos. A gente já conhece o motor TD 270, que é um motor de 185 cavalos no álcool, somado aqui com esse motor elétrico, a gente chega aos 240. Então ele vai render aí aproximadamente uns 55 cavalos de potência. A gente tem aqui os 7 continentes da Jeep, também em preto fosco. A máscara negra do farol a gente percebe que é interna, não é na lente do farol, então fica um olhar bem assim, firme e bem forte. A gente tem esses detalhes em black piano que ficaram muito bonitos. Eu acho que assim, é um carro muito mais de uso urbano, por mais que ele seja 4x4, ele não tem os mesmos ângulos de entrada que a versão Trailhawk tem. Então ele acaba sendo um Compass Limit híbrido 4x4, mais ou menos isso. Os sensores de estacionamento e a parte de ACC e controle anti-colisão a gente vai ter nessa parte aqui. A gente tem aqui também o farol de neblina, que conforme você vira a roda e vai esterçando, ele vai iluminando mais aquele local. É aquele bom e velho farol de neblina que a gente já conhece dos outros Compass. E a gente tem também aqui na lateral dos dois para-choques, a gente tem a parte de sensor de estacionamento. Vamos ver aqui um pouquinho para o lado para a gente ver alguns detalhes. E aí entra o detalhe que eu falei de não ser um Compass tão 4x4, tão adventure. Ele é um carro que é 4x4, tem ali as configurações todas de 4x4, que tem reduzido e tudo mais, mas que você, numa situação realmente de 4x4 pesado, você acaba não usando ele, porque ele tem um perfil de roda realmente pequeno, aro 19, né? É um 235/45 aro 19, perfil bem pequeno. As caixas de rodas são legais, são em plástico, então dá para você limpar com facilidade, mas o ângulo de entrada ele é bem extenso e não é alto. Então a gente vê uma altura em relação ao solo também normal, de um Compass normal. Então a gente acaba não tendo tanto esse lado off-road presente nele. Mas eu acho que é o Compass mais bonito que se tem. O teto solar com esses detalhes de black piano, o teto solar panorâmico que abre totalmente e vem aqui até atrás. Eu acho que é realmente o Compass mais bonito. E eu gosto muito de azul, então esses detalhes aqui em azul acho que deixaram o carro muito bonito. Essa configuração prata espacial com a parte de teto aqui black piano, eu acho que é a configuração de Compass mais bonita que tem no mercado. Aqui atrás a gente continua com as assinaturas em azul, então a gente percebe no Jeep no 4xA de eletrificado. É um veículo que tem aqui atrás toda a parte de sensor de estacionamento, câmera atrás, na frente e nos lados, ele tem a câmera 360. E essa versão é essa aqui. A gente percebe a máscara negra também nos faróis, que deixam esses faróis muito mais impactantes. E a gente vai ter aqui a abertura automática de porta-malas. Então essa abertura vai ser feita de forma automática. E a gente já percebe aqui o carregador para você poder carregar esse carro na tomada. Então ele vai na lateral. Na lateral esquerda, por exemplo, você tem o carregamento elétrico. Você pode ligar na sua tomada e vai te dar os 50 km de autonomia no modo híbrido. E do lado direito você vai ter que destravar lá dentro do painel, que abre a tampinha por lá por dentro do abastecimento da bomba. Então somados aqui ele vai fazer 930 km de autonomia e pode ser uma opção interessante, vai ser mais econômico do que um Uno. Pois é, aqui a gente tem o cabo para ligar numa tomada convencional 110/220, em 8 horas ele chega a carregar totalmente. Uma coisa interessante é você ter na sua casa um carregador desse aqui. Você pode ter aquele carregador de parede que já vai ter uma velocidade para carregar o seu carro maior, né? Isso aqui acaba sendo uma tomada padrão no segmento dos carros elétricos e você pode utilizar também num shopping esse tipo de aqui, tá? A gente tem aqui embaixo um step que não é do perfil temporário, ele é até um perfil maior, se eu não me engano, hora 17. Ele tem uma faixa de borracha grande e tem um espaço aqui para porta-objetos, ferramentas bem interessante.
Ele tem também esse tampão que é removível, mas que você não tem grande espaço aqui acima, né? O Compass ele é bem baixinho na parte do tampão, então você não ganha tanta litragem, assim como uma Renegade você acaba ganhando por ela ser um cubo, né? Então vamos fechar aqui e ver o fechamento automático. Se tiver algum tipo de obstáculo, ele vai bater, vai identificar e vai subir. Então tem sensor anti-esmagamento, tá? Tanto para cima quanto para baixo. Voltou para cima, para ele fechar, só dá um clique normal que ele já vai fechar. Ah, César, mas e se a pessoa não sabe? Vou usar o sensor anti-esmagamento para ele voltar. Vamos supor que a pessoa não saiba, você pediu para alguém guardar alguma coisa e a pessoa vai no jeito convencional e faz isso aqui, ó. Você pode fechar? Pode, não tem problema nenhum. Você pode fechar do método convencional, que ele também vai travar depois. Nessa versão aqui é tudo pintado, a gente não tem preto fosco como vocês podem ver naquela versão ali Longitude, que você tem toda a parte em preto fosco na parte plástica. Então vamos entrar aqui para ver como que tá. Tem 1,85, então eu vou sentar aqui atrás. Dá uma olhadinha antes no acabamento desses bancos. Realmente eles têm uma ergonomia muito interessante, muito boa, e a gente já percebe regulado para mim ali na frente que o espaço é mais satisfatório do que na Renegade. Quando eu sento aqui na Renegade regulado para mim, eu já bato aqui. Então aqui a gente tem um pouco mais de espaço. O teto solar panorâmico, vou mostrar para vocês aqui, ó, em primeira pessoa. O teto solar panorâmico ele vem até aqui atrás, mas a abertura é só naquela parte ali, tá? Aqui ao centro nós temos carregamento USB-C tipo C, USB-A. Temos aquela tomada com inversor para 110 volts igual da RAM. Então a gente tem aqui uma tomada 110 e aqui ao lado nós temos uma porta 12 volts para carregamento também, ou para ligar alguma geladeira, alguma coisa. Aqui atrás nós temos a saída de ar-condicionado e fechamento e abertura dessa saída. Como eu disse para vocês, um item até que na RAM Classic que a gente tem de sobra, mesmo sendo a versão Classic, é o aquecimento traseiro, que aqui não tem, por exemplo. Então não temos aquecimento traseiro de banco. Aqui, ó, porta-revistas, e vamos falar um pouquinho do acabamento da versão mais top de linha do Compass. Plástico duro, galera, isso aqui é uma coisa que eu não me conformo, sabe? Na versão mais completa, pô, merecia um soft touch aqui em cima. Tudo bem que é a porta de trás e tal, mas merecia igual lá na frente, né? A própria RAM Classic tem isso aqui, soft touch, e custa menos, né, que esse carro. Temos os tweeters aqui, plástico duro, um manap courino, e aqui também plástico duro, e um porta-copos aqui. A minha queixa de acabamento é para a porta de trás. Isso aqui merecia um soft touch com um carro desse, tá? Vamos falar um pouquinho de bancos. A ergonomia, a pegada do banco é legal. Quando a gente fala disso aqui, ó, a pegada do PQP aqui é legal também. Temos aqui o ligar e desligar interno das luzes, igualzinho da Grand Cherokee, isso aqui eles reaproveitaram. E temos um ponto cego bem grande, não tão igual o da Renegade, mas ele é dos grandes, viu? A gente consegue perder bastante ali para manobras. Bom, essa é a vista daqui de trás, ali é uma verdadeira nave, né? Muito bonito. A gente vê ainda o teto solar aqui em cima e essa é a visão daqui de trás do cockpit da Compass. Vamos conhecer o interior dela lá na frente? Vem comigo. Bom, galera, então de cara a gente já percebe que internamente é bem semelhante a Commander, né? Com painel TFT ali no centro, temos aqui também uma tela com uma qualidade muito boa e aquele interior da Commander que a gente já fez. Mas eu vou dar uma passada e também igual o Trailhawk, vou passar todos os detalhes para vocês verem como é que isso daqui está se comportando, tá? Então, primeira coisa, vamos inicializar com a chave presencial aqui, ó, Compass 4x8, tem uma animação muito legal quando você inicia. E ele fala, né, pressione o pedal de freio e para ligar. Então, eu vou pressionar o pedal de freio e vou dar o run aqui. E aí o carro tá ligado, mas não faz barulho nenhum. Por quê? Versão híbrida, ele liga de forma, vamos dizer assim, elétrica, tá? O item que vocês querem realmente saber é essa parte aqui. Eu já vou mostrar tudo em detalhes, mas no primeiro momento a gente tem aqui o que difere das outras versões. Versão híbrida, ou seja, ele vai somar quando você passa de 2.000 RPM, dá uma aceleração mais forte e tal, ele vai utilizar um motor a combustão. Se você está no elétrico, apenas elétrico, você vai utilizar apenas o elétrico e ele vai te dar aquela autonomia que você consegue ver ali na direita de 14 km, que é a atual. Você vai ter essa autonomia no elétrico. E o eSave, ele vai usar uma espécie de KERS. Olha que legal, quando você põe no eSave, ó, ele ligou o motor a combustão também, ó, vocês podem perceber que antes não tinha esse ruído. E antigamente, esse sistema eSave, ele vai utilizar a sua desaceleração para carregar a bateria. Vou voltar aqui para o elétrico.
ele vai dar um pisque porque ele tá entendendo que eu acho que eu tô no e-save, né? Vamos ver, eu vou desligar o carro aqui e vou apertar para ligar. Ele vai ligar com o modo elétrico aqui, ó. Híbrido e o elétrico, tá? Logo em seguida ele vai falar motor ligado, ele te dá uma mensagem ali. E aqui eu tava navegando por esse menuzinho aqui, mas essa é a tela inicial do Compass, tá? Se eu colocar aqui em Drive e acelerar, ele já vai andar, tá? O carro tá naquela rampinha, então eu não vou movimentar aqui, mas para vocês conseguirem visualizar. Vamos então inicializar agora pela parte da tela aqui. Menu principal a gente tem os atalhos, então rádio à direita, telefone mais abaixo e aqui a parte aí de mapas, né, que a gente consegue acessar. Tudo isso são atalhos, você pode configurar. O próximo menu é o menu mídia. Vou aproveitar e vou já aumentar um pouquinho o ar-condicionado que está quente aqui dentro. Vou ligar o ar. E sim, ele vai funcionar e vai gelar como se fosse um motor a combustão ligado, porque ele está ligado, não é que o carro está só com a bateria, não. Só no modo inicializado, não. Ele está funcionando plenamente. Eu já vejo o ar-condicionado saindo aqui, tá? Modo de mídia que a gente tem aqui. Então AM, FM, a parte de conexão Bluetooth e também temos um explorar aqui que a gente consegue deixar algumas rádios salvas, tá? Que mais que nós temos aqui, ó? Rádio AM, FM, Bluetooth, USB e rádio AM. No menu conforto a gente tem aqui os ar-condicionados, né? Então a gente pode jogar só para nós, podemos jogar aí embaixo e na frente e o ar tá gelando já, tá? Então é como se o carro tivesse ligado com o motor funcionando e mesmo estando sem barulho algum, porque está com o motor elétrico funcionando, tá? E isso faz gastar bateria, aqueles 14 km ali com o tempo vão acabar baixando se eu ficar com o ar ligado aqui muito tempo. Vou diminuir um pouquinho a força do ar aqui, eu vou jogar no 3 aqui, ó, para não ficar muito ruído na gravação. E aqui nós temos, no próximo menu, navegação. Então a gente acessa aqui aquele já mapa novo, diferentemente do da RAM Classic, que é o mapa antigo ainda. Temos aqui o modo de pinça, ou seja, ele rotaciona e também ajusta como se fosse um iPad, né, com o Google Maps, mas é o sistema Nave dele aqui internamente. E a gente consegue fazer todos esses movimentos e também ver em 3D. Mais e menos aqui, alguns locais e favoritos, você tem esse menu para adicionar trabalho, casa e assim por diante, tá? Aqui a gente tem um botão de telefone para você emparelhar e conseguir ter um Android Car e o Android Auto e Apple CarPlay. E por fim, nós temos aqui as configurações do veículo, que são algumas opções. Por exemplo, no híbrido elétrico a gente tem esse menu que é muito interessante. Então quando você entra aqui, fluxo de energia, no momento ele está usando só a bateria, né? Consequentemente o uso do carro. Histórico de condução, ele vai te dar um panorama geral de como que foi o consumo do carro nas últimas utilizações. Agendamento, não sei o que seria isso, talvez próxima tempo de carga, talvez você agendasse os carregamentos e ver quanto carregou em cada dia, assim por diante. O e-save é para você, preserva o nível de bateria híbrido atual para uso posterior e pode aumentar o nível de carga da bateria. Ou seja, quando ele está carregado 100%, ele consegue te dar 50 km de autonomia. Então no e-save, com a sua desaceleração, ele vai carregando essa bateria. Então vocês veem que com o ar ligado, usando ali a parte elétrica, farol e tal, já baixou para 13 km e a bateria está em 34%. Então é como se fosse um grande iPad, né, que tem a sua porcentagem de bateria correspondente a quantos quilômetros ele vai conseguir andar com isso. Então no e-save ele vai usar esse modo de, vamos dizer assim, de recarga. Configuração da carga, baixo, médio ou alto. Em caso de problemas durante a carga, selecione um nível mais baixo. Carregar em um nível mais baixo aumenta o tempo de carga para completar o veículo. No nível alto aqui, por exemplo, vai carregar mais rápido. Aí você percebe, em 220 vai carregar inteiro em 1 hora e 2 minutos. E em 110 ele vai carregar em 4 horas e 40 minutos. Isso utilizando o nível de carga máximo de carregamento. No baixo, esses tempos vão... Eu vou baixar o nível aqui, vão para 11 horas em 110 e 5 horas em 220. O que muda aqui? Quanto está puxando de amperagem da sua tomada. Então, dependendo da sua tomada, você colocar talvez no alto, vai puxar demais, pode cair um disjuntor e tal. Então, depende disso aí, tá? Lógico que o ideal é você sempre carregar no médio. Médio de 7 horas no 110 e 2 horas aí no nível 220, tá? Vamos então clicar em veículo novamente, a gente tem aqui híbrido elétrico, esse menu que eu acessei, e o controles aqui, que temos a câmera Surround, e esse aqui é muito interessante. Visão superior, ele tem a câmera 360 que eu falei para vocês, então dá uma visão
de cima do carro para você manobrar, igualzinho o da RAM, mesmo sistema, inclusive. Câmera dianteira, traseira, lateral direita, lateral esquerda através dos retrovisores, tá? E você pode ver as câmeras individuais, ou seja, câmera da frente, câmera traseira, câmera de estacionamento vista de cima e ainda assim uma câmera próxima para você fazer manobras e ajustes para ver se vai bater bem perto do para-choque, tá? Você ainda pode dar um zoom para você ver de perto e aqui você fecha ela. Tá? Então esse menu câmera, por exemplo, você está na estrada, você quer ver como está o seu reboque, a sua carretinha, você tem essas visões por aqui. No menu configurações a gente tem configurações de tela, de brilho, definições, enfim, gerais, meu perfil, modo de tela, e assim por diante, opções de voz, segurança e direção, frenagem automática de emergência, o AEB, você pode deixar isso aqui, alerta mais a frenagem ativa, apenas o aviso e desligado. E a sensibilidade. Um clique para baixo você volta a acessar os outros menus. Menu de, por exemplo, de economia de combustível, você dá um clique para a direita, ele te dá acesso ao painel de instrumentos com as temperaturas também. Então com temperatura de motor, de câmbio, óleo e assim por diante. E o último menu à direita é o de pressão de pneu, que aqui já está em PSI, não está em bar, então já mostra em libras para você. Bom, aqui no autonomia, que eu passei rapidamente, se você dá à direita, ele tem também o tempo de frenagem e aceleração e também o tempo de carga e potência relacionado ao motor elétrico. É um menu bem interessante. Aqui é o Trip A e o Trip B. E aqui nesse modo de estado de terreno, ele não vai para a direita nem para a esquerda. Ele apenas mostra a mesma informação que está mostrado aqui. Bom, essas são as informações do painel. Agora a gente vai ali para frente para visualizar como é que é a parte de motor e capô desse carro. Bora abrir aqui. Bom, vamos falar um pouquinho do motor. O que a gente consegue ver aqui é o motor T270. O outro motor ele fica um pouco mais abaixo, é o motor elétrico. Então aqui os ajustes que a gente tem é de um motor de um Compass normal. A gente não consegue ver nem as baterias e nem muito menos a parte elétrica. Falando um pouquinho aqui de dados, a gente tem 240 cavalos somados, a gente tem 25,5 kgfm de torque no motor elétrico, então combinado a gente chega a 47,9 kgfm de torque. Torque muito legal para essa soma de motores. A gente tem uma limitação de velocidade, né, um 0 a 100 desse carro, que ele é limitado em 206 km por hora eletronicamente. Né? Ele tem um 0 a 100 muito ágil em 6,8, logicamente usando o motor a combustão. E aí vem a melhor parte. O consumo urbano é de 25,4 km por litro e o rodoviário é 24 km por litro, porque ele usa muito mais o motor elétrico na cidade do que na estrada. Então ele consegue fazer 25 por litro, mesmo consumo de carro 1.0, ele consegue ser mais econômico que o 1.0 na cidade. Quando a gente fala de autonomia, galera, com um tanque de combustível que é pequeno, tá? A gente está falando de um tanque de combustível de 36 litros. Isso daí na gasolina, hoje em dia, vai dar uns R$130, R$140. Com R$140 você vai praticamente de São Paulo a Foz do Iguaçu. 946 km de autonomia com um tanque de combustível de R$136. Então assim, você pagar, por exemplo, 350 mil no carro, mas que praticamente não tem custo nenhum para deslocamento, pode ser uma opção interessante de você pensar. É um carro realmente muito interessante no que diz respeito ao consumo. Eu pude dirigir e perceber isso na prática e realmente você roda muito. E numa situação de trilha ele vai encarar como trânsito, então ele vai usar muito motor elétrico também, então ele vai ser bem eficiente. Porém o preço ainda é um pouco salgado, né? Quando se diz aí de falar 350 mil reais, você tem muitas opções no mercado para você poder avaliar. Mas e aí, o que você acha dessas opções? Esse carro está disponível aqui na Divena da Ricardo Jafé, a gente está aqui em São Paulo, mas você também pode ver em outras Divenas por aí, para você poder conferir e fazer o test drive pelo Brasil, tá bom? Confira as últimas análises finais que eu tenho do carro. Bom, então como vocês puderam ver, essa é a versão mais completa, com mais itens de tecnologia e também a versão híbrida disposta, né, na versão do Compass aqui que você vai poder comprar. Qual que é acho que o público desse carro aqui? Um público que utiliza em grandes centros, mas que também no final de semana quer um carro para viajar, quer um carro para fazer um passeio 4x4. Então você tem um carro completo ali, mais do que um AWD, né, do que um carro que seja tração integral e também com todo o conforto, comodidade e também a parte de consumo muito reduzido que uma Compass híbrida consegue promover. E também muito mais potência, né? Esses 240 cavalos que são somados, os 185 do motor T270 que a gente já conhece, com mais esses 60 cavalos do motor elétrico, promove uma potência muito interessante, uma arrancada muito legal.
Coisa que quando você já entra no T270 natural, os 185 cavalos, você tem aqueles possíveis problemas de baixar o óleo e tudo mais, porque o excesso de força da turbina ali, 1.7 de pressão, faz com que o carro fique um pouco sobrecarregado. Já aqui ele é aliviado pelo motor elétrico que balanceia muito bem isso e não corre esse risco. Quando a gente fala de pacote de tecnologia, a parte do ACC, de controle adaptativo do carro para trânsito, todas essas situações, ele também se comporta muito bem. Eu pude dirigir esse carro por mais ou menos uns 30, 40 km e percebi um carro muito ágil, muito inteligente e muito completo. E também muito confortável. Eu acho ele até mais confortável que a versão 4x4 turbo diesel. Ele traz não tanta vibração para o cockpit, né, por conta do motor elétrico. E também essa função de você usar só a eletricidade por 50 km pode ser uma ideia muito interessante para você que vai do trabalho para casa, você carrega na tomada, às vezes do prédio, sem custo adicional, você praticamente não gasta a gasolina. Então é como se você tivesse um carro elétrico por 50 km, não mais um carro híbrido. Então isso é um diferencial bem interessante. Fora o design que eu acho o mais bonito dentre todos da categoria, esse azulzinho no Jeep, no Compass, ele combina muito bem, orna muito bem. Espero que você tenha tido a impressão de como esse carro se comporta e se vale a pena uns 330, 350 mil reais, depende do local que você está comprando ele, ou se você acha que é mais interessante você ir numa outra categoria. Lembrando que ele está batendo bastante com o Volvo XC40, né? São carros que estão na mesma categoria. A gente vai inclusive fazer um review para vocês poderem ter uma noção de comparativo. Lá é uns 40 mil reais a mais, beira os 400 mil reais. Bom, espero que vocês tenham gostado, deixa o like aqui embaixo, comenta o que você achou, tamo junto, até o próximo vídeo, gente, tchau!